Susan Polgar utiliza padrões de reconhecimento mais memória de longo prazo para vencer as suas batalhas de xadrez. Susan Polgar mora e trabalha na cidade de Nova York. Ela vê o mundo de uma maneira incomum. Susan tem o cérebro de um gênio, perfeitamente adaptado para a obsessão exclusiva de sua vida. Ela foi a primeira mulher a se tornar grande mestre de xadrez. Porém, não nasceu com este cérebro brilhante. Ele foi criado devido a uma infância extraordinária. Susan é a prova viva de uma teoria incrível. A de que uma criança comum pode ser transformada em um gênio. Mente brilhante, desenvolvendo a genialidade. É domingo de manhã e Greenwich Village, em Nova York, está se preparando para uma disputa. Jogando com as brancas, Susan Polgar, e com as pretas, Paul Truong, um ex-campeão americano de uma forma modificada de xadrez. O xadrez Blitz, em que cada jogador deve terminar o jogo todo em apenas 60 segundos. Esta é uma demonstração em alta velocidade entre gênios jogadores de xadrez. Você tem o controle total de seu próprio destino. Aqui é seu cérebro versus o de seu oponente. Entendendo o cérebro brilhante de Susan, poderemos desvendar o potencial do nosso próprio cérebro. Poderemos entender como as pessoas tomam decisões de vida ou morte mais depressa que um supercomputador. Ou como elas fazem milagres com sua memória em seu trabalho diário. E como, na batalha dos sexos, o cérebro de uma mulher pode ser superior ao do homem. Eu acredito firmemente que se você se concentra em alguma coisa, se você realmente quer aquilo, você consegue, seja lá o que for. O cérebro de Susan é uma força impossível de ser detida. E seu oponente foi derrotado. O mais recente em uma longa fila de vítimas ilustres. Susan competiu de igual para igual com os maiores nomes do xadrez, como Garry Kasparov, Anatoly Karpov e até com o grande Bob Fischer. Mas a genialidade de Susan não foi um acaso de nascimento. Era uma criança normal de 4 anos cuja vida foi transformada por uma educação exclusiva. Susan está prestes a disputar uma partida de xadrez com uma diferença. Por que você não fica com as brancas? Ok, E4. E4. C5. Cavalo na C3. Ed, amigo de Susan, está com o tabuleiro em sua frente como num jogo normal. Cavalo na C6. Mas Susan não precisa disso. Ela está jogando o jogo dentro de sua cabeça. O único tabuleiro de que precisa está nos olhos de sua mente. F5, agora você tem que tomar cuidado. Jogadores amadores como Ed precisam ver o tabuleiro para seguir os movimentos de todas as 32 peças. Vou jogar na G5. Mas Susan segue todos os movimentos usando sua habilidade fundamental no xadrez, a memória. Jogar sem o tabuleiro ajuda a treinar a memória, e Susan pratica desde que era criança. Vou sacrificar meu cavalo agora. Cavalo na G5. Está sacrificando o cavalo? Susan consegue jogar até 5 partidas de memória ao mesmo tempo. Peão na G5. Bispo na G5. Torre na E8. Torre na F3. Cavalo E5. Torre G3. Rei no F8. A rainha está a caminho de sua matança. G4. Rainha H8 cheque.
Agora acabou. Rei E7. Checkmate. Susan, essa não é uma maneira muito legal de dizer oi. Quando o assunto é xadrez, Susan pode fazer milagres com a memória. Na verdade, ela está fazendo uma coisa que deveria ser impossível. Uma tarefa progressiva, como um jogo de xadrez, é executada por uma função mental conhecida como memória de trabalho, situada na parte frontal do cérebro. As importantes células cerebrais ou neurônios armazenam a informação necessária, formando uma rede de conexões elétricas. Mas como essas conexões morrem dentro de poucos segundos, a memória de trabalho é limitada. É como se fosse um bloco de anotações temporário capaz de armazenar somente cerca de 7 itens de informações. É por isso que números de telefone com 7 dígitos é o máximo que a maioria das pessoas consegue se lembrar. Mas qual será a qualidade da memória de trabalho de Susan? Esta é a Thompson Street, em Nova York, local da maior parte dos cafés com mesas de xadrez nas calçadas. Vamos fazer um teste de memória com Susan. Será que ela consegue memorizar todas as peças nesse diagrama? Há 28 itens de informação para deixar as coisas ainda mais complicadas. O diagrama foi colado na lateral de uma van do café que passará por ela rapidamente. Susan só terá tempo para uma olhada de 3 segundos. Mas vejam isso. A memória de trabalho de Susan está fazendo hora extra. Ela fez uma cópia exata do diagrama. Susan lida com a informação em um tabuleiro de xadrez exatamente da mesma forma. Ela não se lembra das peças individualmente, mas divide as informações em grupos. A formação ameaçadora das brancas, da rainha e do bispo é um grupo. O cavalo preto, totalmente protegido, é outro. Susan só tem que se lembrar de 5 grupos facilmente gerenciáveis numa memória de trabalho normal. Mas sem esse agrupamento, a memória dela não é melhor que a memória de ninguém. E aqui está a prova. No diagrama do xadrez do outro lado da van, os grupos foram dispostos de maneira aleatória por uma pessoa que não joga xadrez. Então, dessa vez, não haverá grupos reconhecíveis. Agora, Susan vai tentar se lembrar de 24 peças individuais. Ela não consegue. Todas as peças estão espalhadas. É muito mais difícil de se lembrar, principalmente com um tempo tão curto. Mas como Susan identifica esses grupos no xadrez? Para ela, eles são amigos de toda a vida. Lembranças que foram implantadas em seu cérebro durante sua extraordinária infância. Esse esforço gigantesco foi exigido de Susan durante toda a sua infância para que ela se comprometesse com os complexos segredos do xadrez. O número de jogadas possíveis é muito maior do que o número de átomos no universo. Mas esses grupos do xadrez são a ordem em meio a um caos. Essas típicas formações, embora pequenas, aparecem em seguida em diferentes jogos. Elas são as palavras básicas na linguagem do xadrez. A maioria das crianças de 10 anos conhece apenas 10.000 palavras. Na mesma idade, Susan estava dedicando sua infância a aprender 100.000 grupos de um jogo de xadrez. Esse processo transformou fisicamente o cérebro dela. Através de repetições constantes, a informação sai da memória de trabalho e entra na memória a longo prazo. A memória de trabalho dura apenas alguns segundos, até que as conexões elétricas entre os neurônios morram. Mas na memória a longo prazo, a repetição dessas correntes estimula os neurônios a formarem conexões novas e permanentes. A informação memorizada agora está cabeada e pode durar a vida toda.
Como qualquer outra pessoa, a memória a longo termo de Susan é um depósito de rostos da família e experiências de uma vida. Mas agora, os grupos de xadrez também foram impressos de maneira indelével em seu cérebro. Susan ainda é uma presença poderosa no tabuleiro. Como todas as irmãs Polgar, ela parece mover uma peça com a mesma facilidade com que respira. Parece haver uma linha direta, desde o cérebro delas até a ponta dos dedos movendo as peças. Mas deveria estar além do poder do cérebro humano selecionar o melhor movimento. Há aproximadamente 4 bilhões de possibilidades somente para os 3 movimentos seguintes. Isso é um cálculo que somente um supercomputador poderia fazer. Então, como Susan consegue mover as peças com tamanha velocidade? Para Hearthstone, a única explicação é que o cérebro dela está usando uma habilidade muito humana. Parece que temos tendência a elogiar exageradamente as habilidades de cálculo de uma pessoa, mas não damos a devida importância a todos os outros tipos de habilidade que são absolutamente intuitivas. Intuição soa mais como mágica do que como ciência. Mas Hearthstone acredita que ela é uma habilidade específica revelada por especialistas em todos os campos e que pode ser explicada. E por mais incrível que possa parecer, os jogadores de xadrez recorrem muito mais à intuição do que aos cálculos. Você não calcula onde está, não olha para uma lista de possibilidades. Você sente qual é o movimento certo e não tem tempo de pensar como o executará. Um amador perde um tempo precioso pensando sobre todos os movimentos possíveis. Mas um grande mestre consegue fazer o melhor movimento sem pensar. Tenho que confiar em meus instintos, em minha intuição. E isso é basicamente um reconhecimento de padrões de cada posição, de qual será meu primeiro instinto, qual é o melhor movimento. É quase como uma adivinhação, mas é uma adivinhação inteligente, baseada em jogos anteriores e experiências. Susan tenta adivinhar os movimentos de seu oponente antes que ele os faça. Preston Laxer diz parecer que ela está lendo a mente dele. Incrível. Foi como jogar contra Michael Jordan ou algum grande astro do esporte. Ela definitivamente tem todos os padrões de reconhecimento, eu acho. Eu tenho que pensar muito mais do que ela. Sabe, eu acho que é puramente instinto. É o padrão de reconhecimento que separa os melhores do restante. Susan é tão boa nisso que é possível que o cérebro dela tenha um delicado processador de padrões. Através de técnicas modernas de mapeamento, pode ser até que seja possível identificá-lo. Mas tem um problema. O cérebro é tão complexo que encontrar e identificar essa estrutura específica é uma tarefa desanimadora. Porém, os cientistas às vezes recebem pistas que lhes dizem onde procurar cada função específica. E isso acontece quando o cérebro falha. A chamada área fusiforme da face localiza-se na parte de trás do cérebro, onde acontece o primeiro processamento das informações enviadas pelos olhos. Em um cérebro normal, essa estrutura identifica rapidamente qualquer novo rosto por causa de suas proporções distintas dos olhos, nariz e boca. Depois ela procura um par entre os rostos familiares armazenados em sua memória de longo prazo. Todo o processo acontece numa velocidade espantosa. Conseguimos reconhecer pessoas que já conhecemos em aproximadamente 100 milissegundos. Trata-se de um padrão de reconhecimento. Você pode fazer uma analogia com um tabuleiro de xadrez, no qual, eu reafirmo, a pessoa precisa identificar peças individuais. Mas o realmente importante quando você joga xadrez é ser capaz de compreender o relacionamento espacial entre essas peças. Cada cérebro possui um processador de rostos que nos ajuda a fazer com que os rostos que vemos diariamente façam sentido para nós. Mas há muitos padrões complexos no mundo à nossa volta. Será que o cérebro tem processadores para eles? Poucos de nós veem padrões melhor que Susan Polgar. Então vamos submetê-la a uma varredura, procurar descobrir exatamente o que faz de seu brilhante cérebro uma estrutura tão exclusiva.
Susan Polgar está prestes a descobrir como seu cérebro foi perfeitamente adaptado para jogar xadrez. Ela vai conhecer a professora Joy Hirsch, da Universidade de Colômbia, uma especialista destacada em técnicas de imagens do cérebro. E uma coisa em que essas duas mulheres concordam é que tamanho não é documento. O cérebro da mulher é menor do que o do homem, em geral, e sabemos que não há diferença de inteligência. Absolutamente, concordo plenamente. Hirsch pretende mapear o cérebro de Susan usando um SIM, ou simulação imaginária magnética. Dentro do scanner, Susan vê imagens projetadas de alguns dos jogadores de xadrez mais famosos do mundo. E até agora, o cérebro dela está respondendo exatamente como esperado. A área fusiforme da face, o processador de faces do cérebro dela, está fortemente ativado. Mas será que o cérebro de Susan tem outro processador comprometido com os padrões de xadrez? Agora ela está olhando para diagramas de seus próprios jogos de xadrez, alguns deles da sua infância em Budapeste. Pediram que ela pensasse em cada diagrama como se fosse um jogo em andamento, calculando seu próximo movimento. Esses são os primeiros mapeamentos do cérebro de uma campeã mundial jogando xadrez. Mas uma comparação com o mapeamento de reconhecimento de rostos leva a uma incrível descoberta. Estamos olhando no fundo do cérebro, 4 camadas e essas duas áreas. Esta é a área fusiforme da face. Susan está usando exatamente a mesma área de seu cérebro tanto para reconhecer rostos quanto para jogar xadrez. No seu caso, não podemos discriminar uma área da face de uma área do xadrez. Elas são idênticas. Por incrível que pareça, o cérebro de Susan sequestrou a área fusiforme da face e a adaptou para jogar xadrez. Em vez de faces, ela está comparando posições de xadrez que entram com as enormes bibliotecas de jogos em sua memória de longo prazo. Susan consegue reconhecer um jogo familiar em apenas 0,8 segundos. Quase tão depressa quanto reconhece o rosto de um velho amigo. Os anos de intenso treinamento na infância literalmente moldaram o cérebro de Susan para o jogo. É uma sólida evidência para a teoria do pai dela, a de que um gênio pode ser criado. Eu concordo plenamente com meu pai sobre o fato de que o trabalho é o mais importante. E eu acho que, sendo treinada de acordo, qualquer pessoa pode conseguir praticamente qualquer coisa. Aos 21 anos, a qualidade e o número de vitórias de Susan contra grandes opositores lhe renderam o título oficial de Grande Mestre. A primeira mulher a ganhar de quase 600 homens. Sua irmã mais nova, Judith, está seguindo seus passos rapidamente. Classificada entre os 15 melhores jogadores, ela agora está concorrendo ao título mundial. Como criar memórias de longo prazo? Curva de esquecimento. Bom, isso aqui é mais importante que qualquer técnica de memória que eu vou passar para vocês. Se tivesse um tópico para fazer, ó, gente, vou dar uma dica de 2 minutos e meio. A mais importante de todas, essa aqui. O grande problema que envolve memória é a falta de repetição. Como que os alunos costumam estudar? O aluno chega, está estudando 8666. Estuda, 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 estuda. Faz exercício, faz exercício, faz exercício. Nossa, estou fera nesse negócio. Eu sou o cara do 8666. Aí chega, passa 1, 2, 3, 4 meses, 5 meses, concurso que a preparação é de mais de 1 ano, passa 1 ano e não vai saber mais nada da lei. Você tem que ter um calendário de revisões sistemáticas. Se você não tiver um calendário em que você anota, você pega os tópicos do edital e vai fazer uma bolinha do lado do edital de cada tópico que você já abordou uma vez. Então, cada repetição, você põe uma bolinha do lado. Porque você tem que ter várias repetições para poder a memória conseguir transformar aquela memória em memória de longo prazo.
Você entender agora, você saber fazer o exercício agora, não é motivo para você conseguir daqui a 2 meses, 3 meses. A gente não guarda informações por mais de 1, 2 meses se não tiver repetição. Não adianta. Interessante é que os alunos se esquecem, você, está aí me ouvindo? Você se esquece de até 80% que é ensinado em sala de aula nas primeiras 24 horas. Passa 24 horas, você perde 80% que é ensinado. Esse eu creio que é o grande vilão que envolve a preparação para concurso. O aluno às vezes se prepara no preparatório, que tem todo o recurso, os melhores professores, às vezes não passa. Por quê? Simplesmente porque ele simplesmente apenas vem na aula. Ele acha que está fazendo a obrigação dele, já estou indo na aula. Só tem tempo de estudar domingo, eu estudo domingo. O problema é que no estudar domingo, ele vai ter que reaprender a segunda, reaprender a terça, reaprender a quarta desde o zero. Eu conheço pessoas que já passaram em concurso, matricularam em cursinho, mas acabaram aprendendo sozinhos. Por quê? Simplesmente o rapaz não conseguia ficar fazendo as repetições diárias. Anotem, você vai precisar de repetição de pelo menos 10 minutos para cada hora de matéria dada em sala de aula. 10 minutos não é tanta coisa assim, vocês concordam comigo? Porque se você chega, tem, por exemplo, 2 horas de matéria nova no dia, você vai precisar só de 20 minutos para poder, ao longo das primeiras 24 horas, fazer uma revisão. Se você não fizer isso, você fatalmente vai se esquecer. Então você tem que criar esse hábito. Ah, mas eu não tenho tempo, minha vida é tão ruim, eu sou complicado, sou mãe solteira, eu casei com um cara pobre. Podia ter casado com um cara rico, deu mole. Deu mole. Isso vale para os rapazes também, viu, meus queridos? Você podia ter, deu mole. Agora já deu mole, ó, você podia ter nascido rico, não nasceu, beleza. Tem a segunda chance. Podia ter casado com a pessoa rica, não casou. Hoje agora vai passar concurso. É a terceira opção que ainda resta. Certo? Ou então pode ficar lá se fazendo hora besta, tem essa opção também. Mas enfim, se você começar agora a pensar nessa questão de fazer esses agendamentos das revisões sistemáticas, sua memória vai funcionar de uma forma incrível. Agora, eu não tenho tempo, o que você vai fazer? Ô, gente, é 20, 30 minutos por dia no máximo. Você pega 10 minutos, às vezes, um translado que você vai fazer de ônibus, ou translado de carro. Já aconteceu de eu ter que dar aula na UFMG e eu ficar repassando mentalmente, em voz alta, enquanto dirigir. Alguém já fez isso? Você fica repetindo em voz alta, como se estivesse conversando com alguém, dirige, vai falando em voz alta, vai falando. Enfim, você tem que, de alguma forma, repetir essa informação. Se você não repetir, não vai ter jeito. Um horário bom para fazer isso é o horário do almoço. Se tem uma hora de almoço, você pega às vezes 20 minutinhos antes de almoçar, porque o ideal é que seja antes, porque se você, depois do almoço, você aumenta o índice glicêmico e você dá um pouco de sono. Ainda mais se você trabalha no centro, né? Todo país tem aqueles locais que você paga 4, 5 reais e come até morrer. Então, o funcionário, às vezes, quer se deleitar, né, desse tipo de serviço, uma carne e 10 quilos do resto. Então, o ideal é que você estude um pouco antes disso. Então, essa curva mostra justamente isso, que nas primeiras 24 horas, se você fizer uma revisão de 10 minutos, você consegue resgatar a informação toda. O interessante é que, quando passar uma semana, 5 minutos consegue. E depois, 2 a 4 minutos ao final do mês. Então, percebam que você recuperar a informação em termos de revisionais é bem mais rápido do que você reaprender. Então, vamos sempre estar fazendo isso. O que treinar do Rating 0 a 1900? Rafael Leitão lhe ajuda. É um jogo difícil, tá? Todo mundo sabe disso, então não adianta a gente querer atropelar as coisas. E outra coisa muito importante é você criar o hábito de treinar a tomada de decisões, tá? Já coloquem isso na cabeça, isso é importante para todos os jogadores, porque xadrez você não pega um livro aqui, vocês já estão vendo a mesa bagunçada, cheia de livros, você não pega um livro de xadrez, deita na cama ou fica lá estirado no sofá e começa a ler e as coisas vão entrando na sua cabeça, tá? E também você não pega como um código de direito, por exemplo, decora as leis e você pelo menos sabe alguma coisa. Não, xadrez você não aprende assim. Xadrez você tem que praticar a tomada de decisões. Você se colocar na pele de cada um dos jogadores e constantemente está se perguntando como eu jogaria essa posição.
Aí você vai lá, tá errado, tá no livro, tá outra coisa, ou você discorda do livro, ou tá diferente do Houdini, mas você vai treinando isso. É isso que vai fazer você jogar bem xadrez, tá? Muito importante ressaltar esse ponto. Nós já temos a primeira pergunta interessante do Ricardo. Ele me pergunta se é importante e indispensável o uso do tabuleiro físico ou é possível estudar com o tabuleiro no computador, por exemplo, ChessBase. Excelente pergunta, Ricardo. Muita gente me faz essa pergunta também. Olha, eu ainda sou nessa questão, eu ainda sou um pouco da velha guarda, entre aspas, porque quando eu comecei a jogar, eu nem usava computador, né? Mal tinha computador nessa época. Então, eu ainda acho que para a maioria de vocês é mais importante você ter um tabuleiro, pelo menos durante boa parte do seu treinamento. Tá? Eu sei que muita gente gosta de ir direto no ChessBase, eu mesmo faço isso, confesso, mas é bom você não fazer só isso, pelo menos. Tá? Você tem que quebrar um pouco e olhar para o tabuleiro, especialmente se você for um jogador ainda inexperiente, você vai acabar sentindo falta, você vai estranhar quando você for para um torneio e começar a simplesmente olhar para o tabuleiro. Tá? Então eu sempre recomendo, principalmente numa das coisas mais importantes do nosso treinamento, que é treinar cálculo, eu recomendo que você utilize o tabuleiro. Mas vamos lá, vamos apertar aqui, senão talvez a gente tenha que demorar um pouco para ver tudo. Primeira parte, enxadristas até 1900, tá? Que eu intitulo essa parte Dominando os Fundamentos Básicos, porque para esses enxadristas a gente tem que primeiro entender como as coisas funcionam. Os jogadores nesse nível não são capazes ainda de fazer nenhuma criação, nenhuma grande análise independente, nem você querer fazer algo extraordinário ou refutar um livro do Ficha, tá? Você ainda não tem condições de fazer isso, tá? Nesse momento você precisa se concentrar em dominar os fundamentos básicos. Então, eu recebendo muitas perguntas aqui, podem ir fazendo as perguntas, assim que tiver um tempinho eu vou tratar de respondê-las. As coisas que eu vou falando, tá? Por exemplo, nós temos jogadores aqui com mais rating do que 2.300, seria a última parte da palestra. Mas eu peço a vocês que prestem atenção em tudo que eu vou falar, inclusive os jogadores de 1.900, quando eu estiver falando de 2.300, também prestem atenção. Porque os jogadores, por exemplo, mais avançados, eu vou falar coisas aqui que você deve se perguntar se você já percorreu esse caminho. Porque senão você tem uma deficiência na base, você deve voltar para fazer o que eu recomendo aqui. Da mesma forma, os jogadores que estão começando agora, quando eu estiver falando do que os jogadores de 2.400 devem fazer, preste atenção, porque quem sabe um dia você vai estar lá também, tá? Então, a palestra vai ser útil para todos os jogadores. Então, o que fazer? Primeiro, os objetivos do jogador de um rating até 1.900, digamos. Claro que essa é uma estimativa básica, assim, genérica, né? Primeiro você vai ter que entender os fundamentos básicos, tá? Questões de estrutura de peões, entender para onde vai o jogo, que você não deve criar debilidades, que você tem que colocar o rei em segurança para os mais básicos, ou que você deve prestar atenção em determinados elementos para variar uma posição, esse tipo de coisa. O mais importante para vocês que estão nesse nível, inclusive para outros jogadores também, é treinar a visão combinatória. Então, quando a gente chegar no roteiro completo de estudos, que vai ser um dos slides em breve, vocês vão ver que eu dou uma grande ênfase para o estudo de combinações. Essa é a principal coisa para vocês, tá? Vocês têm que aprender a calcular. Você só vai aprender isso se você estiver acostumado a treinar, enxergar várias jogadas na frente. Você vai precisar de um material específico para isso e vai ter que treinar. Essa é a qualidade mais importante para vocês. Conhecer os sinais básicos. Tá? Então, o que seriam os sinais básicos? Eu já vou fazer uma rápida ilustração aqui para vocês. Você deve também criar o esqueleto do seu repertório de aberturas. O que seria isso? Tá? Infelizmente, a maioria dos enxadristas, eu digo e repito isso milhares de vezes, dá mais ênfase ao estudo de aberturas do que o que vocês precisam mais, que é cálculo de variantes. Tá? Então, por exemplo, eu dou aula para vários jogadores que vêm aqui em casa ou pela internet e eles não conhecem ainda os rudimentos básicos de temas táticos, por exemplo, e eles me pedem para eu ensinar aberturas. Tá? E isso não é necessário, eu canso de falar isso. Estudar livros de partidas clássicas
certo? Isso é muito importante e, aliás, essa é uma coisa que eu noto, uma deficiência que jogadores mais avançados, ou se você é um jogador que tem um rate maior, pergunte se você conhece partidas clássicas, tá? Senão você vai ter que voltar para esse passo, tá? É fundamental nessa fase você entender a evolução do jogo de xadrez, desde Murphy, Steinitz até os dias de hoje. Então, pegar um livro bom de partidas clássicas é extremamente importante, tá? Não deixem de fazer esse trabalho. Tá? Algumas dicas adicionais é você ler um pouco sobre a história do xadrez, ver as partidas clássicas, como eu fazer, e conheça os campeões mundiais. Faltou um I aqui. Tá? Parece risível eu falar isso, mas eu conheço jogadores, inclusive grandes mestres, que não são capazes de me citar os campeões mundiais na ordem. Tá? Parece uma coisa, eu acho assim um escândalo isso, porque para mim um jogador ele é praticamente obrigado a conhecer a história do xadrez, um jogador que se preze, que queira aprender. Isso parece uma cultura exagerada, que talvez não se reflita no jogo, mas confie em mim. Você saber o legado de cada campeão mundial, conhecer um pouco da história de cada um, acaba revertendo no seu jogo. Não existe um grande mestre de primeira linha ou um bom jogador que não conheça essa história, tá? Um jogador de alto gabarito. Então, não deixem de fazer isso. Tá? Aqui nós temos várias perguntas interessantes. A gente já vai tocar nesse ponto assim que eu fizer a transição, tá? Podem ir escrevendo. Vamos agora para talvez a parte mais aguardada para os jogadores desse nível, que é o roteiro. Eu vou falar um roteiro completo para vocês, com o peso de cada coisa, e vou fazer a minha recomendação bibliográfica, tá? Então vamos lá. Se eu fosse um jogador, mais ou menos esse é o passo que eu segui nessa época e que eu recomendo que vocês sigam também. Tá? Combinações e cálculo de variantes como um todo, tá? Deve ser pelo menos metade do tempo. Tá? Então o que é? Um livro de combinações, como eu mostrei para vocês na outra palestra, não sei se dá aqui para vocês observarem bem. Um livro que eu recomendo é esse, Enciclopédia de Combinações. Tá? É um livro muito bom, eu vou mostrar ele também no formato ChessBase. Outro livro que eu recomendo são os livros mais básicos da coleção do Yusupov. Esses livros eles vão acompanhar o nosso treinamento em todos os níveis praticamente. Tá? Você pode também utilizar esse livro. Basicamente são posições como essa aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Livro de partidas, eu recomendo o Zurich 53. Eu ia até mostrar um trecho do livro para vocês, que eu considero importante, mas acho que não vai ter tempo, tá? Mas, bom, eu tenho livros do Alekhine, livros do Botvinnik, eu tenho esse aqui, que é muito bom, enfim. Algum livro de partidas, porque com essas partidas magistrais você vai ver a integração do cálculo e da estratégia. Especialmente o livro do Zurich 53, para mim é o ideal nessa fase, porque o Bronstein, ou quem escreveu o livro, ele explica muito a questão de estratégia do jogo. Isso é melhor para vocês do que um livro específico de estratégia. Tá? Então, essa seria a minha recomendação. Eu doaria um peso de 20% para esse tipo de trabalho. Finais, como eu falei, o que vocês precisam fazer de finais nessa fase? Dominar dois tipos de finais. Finais de rei-peões e finais básicos de torres, a teoria básica dos finais de torres, tá? E vocês precisam saber mais algumas coisas, por exemplo, final de bispo e cavalo, saber da mate de bispo e cavalo, e também conhecer as posições conhecidas como fortaleza, são as posições que você não consegue ganhar uma posição, por isso. E aberturas, um livro básico, um livro do Watson, que fala sobre ideias de aberturas em geral, ou um livro básico de sua abertura. Uma outra coisa que você pode fazer tem livros que recomendam uma determinada abertura, ou te dão um repertório completo, bem simples, claro, para jogadores de clube. Basicamente é tudo que você precisa, tá? Entenda que a abertura é 15% do seu trabalho agora, tá? Então você não tem que estudar muito a abertura. Observem muito bem o peso que eu dou para cada uma das coisas, tá? Talvez esse seja o legado mais importante da palestra, você entender o peso que eu dou para cada um desses conhecimentos. Com os objetivos já declarados, é hora de entrar com a mão na massa.
Comece com um livro de táticas, salve as posições dos diagramas e revise-as, criando assim memórias de longo prazo. Conhecimento sem exercício para fixar as informações não funcionam. Então, se estudou táticas, os exercícios têm que ser relacionados às táticas. Exemplo de tabela anti-esquecimento.